TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 6 de dezembro. Eu sou Mariana Braga, começa agora o programa deste sábado. Como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar os 100 anos da Catedral São Pedro de Alcântara, o Dezembro Vermelho e o espetáculo Renúncia, que chega em Petrópolis. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com o Padre Tomás, que veio conversar com a gente sobre os 100 anos da Catedral São Pedro de Alcântara, sobre a missa que aconteceu neste fim de semana e todas essas datas que são tão significativas aqui para Petrópolis e também para a fé aqui da nossa cidade. Boa tarde, Padre, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem também, um prazer te receber aqui no programa e falar sobre esse tópico, falar sobre a Catedral, um ponto tão icônico da nossa cidade. Antes da gente começar a falar especificamente sobre esse aniversário da Catedral, esse centenário, né, que a Catedral acabou de completar, queria que você se apresentasse para o nosso público. Sim, sou o Padre Tomás, pároco da Catedral de São Pedro de Alcântara, sou mineiro de uma cidade chamada Ritápolis, tenho 32 anos de idade e vou completar agora, na próxima semana, 6 anos de vida sacerdotal. Perfeito, Padre. Queria já começar pedindo para você falar queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse fim de semana comemorativo para a Catedral. Esses dias têm sido festivos em nossa cidade, em nossa paróquia, porque além de celebrarmos os 100 anos da Catedral de São Pedro de Alcântara, ontem, um pouquinho antecipado, celebramos os 200 anos do nascimento de Dom Pedro II. Foram dias de intensa atividade, tanto religiosa como cultural, na nossa catedral, que atraiu muitas pessoas, tanto para a parte religiosa, como também para os outros aspectos que tivemos ao longo do dia. E o destaque do dia de ontem foi que o mausoléu da família imperial permaneceu aberto de meio-dia até às 17 horas. O Exército Nacional esteve presente, fazendo a chamada Câmara Ardente, usando o uniforme histórico, e as pessoas puderam entrar e, naquele simbólico velório de Dom Pedro II, visitar o mausoléu e ver de perto ali toda aquela obra de arte que muitas vezes só conseguem ver de trás das grades. É verdade, um ponto da catedral que não é aberto para o público, normalmente só justamente por trás da grade ali, que protege o trecho, ou também quando a pessoa está fazendo um passeio pela catedral, dá para ver por cima. Mas aquela visão, aquela vista privilegiada que as pessoas tiveram ontem é algo praticamente inédito, não é mesmo? Inédito, e as pessoas puderam ver os pequenos detalhes que muitas vezes a distância não permite, como por exemplo, na sepultura de Dom Pedro II, tem ali bordado o seu nome, tem ali gravado símbolos de camélia, símbolos de hortênsia, coisa que fala muito a Petrópolis e que, infelizmente, pela distância, as pessoas não conseguem ver. Ontem tiveram essa oportunidade. Mais de 1.000 pessoas passaram ontem pela catedral e puderam entrar no mausoléu. Eu queria perguntar justamente sobre isso agora, perguntar um pouco sobre como é que foi essa movimentação. Ultrapassou as expectativas da catedral? Vocês esperavam que tantas pessoas fossem prestigiar, fossem prestar essa homenagem nessa data? Ultrapassou as estimativas, sobretudo para a visita ao mausoléu da família imperial, porque nós fomos orientados a não fazer uma ampla divulgação de que ele estaria aberto no dia de ontem, mas que divulgássemos apenas no começo do dia. Então, ao término da missa, às 11 horas, pela alma de Dom Pedro II, pelos 200 anos do seu nascimento, foi informado que o mausoléu permaneceria aberto para livre visitação até às 17 horas. E muitas pessoas que já tinham estado na catedral no sábado voltaram no domingo apenas para poder entrar
e visitar de perto a sepultura do imperador Dom Pedro II, da princesa Isabel e do Conde D. É um tópico que a gente já comentou, mas é bom destacar, é uma situação inédita. Então, realmente chama muitas pessoas. As pessoas, como você mesmo disse, voltaram à catedral mesmo já tendo ido, porque realmente é um ponto muito significativo. Sim, e de estar ali ao lado, né, de um dos maiores nomes da história do Brasil. É impossível estudar a história do Brasil sem citar com muita reverência o nome de Dom Pedro II. E, padre, eu queria perguntar qual é a importância dessa participação da população, realmente da presença da população em um evento como esse, uma celebração como essa na catedral. Não especificamente sobre o mausoléu, Sim, mas sim. todas essas homenagens que foram realizadas. Sim. A igreja, ela existe para que dentro dela as pessoas se reúnam e reunidas celebrem os mistérios da sua fé. Termos uma catedral tão bonita aqui em Petrópolis, tão ampla, e perceber que nesses dias ela esteve tão repleta de pessoas, é sinal que ela está cumprindo a sua missão. Ela abre os seus braços e acolhe aqueles que chegam. Ter a catedral cheia de pessoas é sinal que ela está cumprindo a sua missão. E eu queria saber também um pouquinho da importância, não agora falando sobre os 100 anos de uma maneira geral. Qual é a importância desse monumento, né? Nós podemos falar desse monumento, esse templo realmente, para a história de Petrópolis e para a fé aqui na cidade? Sim. Quando o imperador Dom Pedro II sonhou a cidade de Petrópolis, ele delimitou dentro do perímetro da nova cidade 3 espaços que teriam uma destinação dada por ele mesmo. O primeiro seria um espaço para se construir um palacete para que ele pudesse passar o verão em um local mais fresco do que o Rio de Janeiro. É o local onde hoje está o Museu Imperial. O segundo lugar seria para se construir um cemitério para que os petropolitanos falecidos pudessem ter um local digno para que os seus corpos repousassem. E o terceiro lugar, chamado na época já de O Morro da Igreja, é o local onde hoje está a catedral, que o próprio imperador Dom Pedro II delimitou para que ali se construísse uma nova e ampla igreja para homenagear o padroeiro do Brasil, o padroeiro da família imperial, seu padroeiro pessoal, porque o seu nome também era Pedro de Alcântara, e dessa maneira este santo, São Pedro de Alcântara, pudesse ser reverenciado para sempre aqui em Petrópolis. Então, a catedral, ela já nasce junto com Petrópolis. O sonho da catedral, naquele local preciso, está lá nas origens de Petrópolis. Por isso que a sua importância está ligada para sempre à história da cidade. E nós podemos dizer que a missão dessa catedral vem sendo cumprida desde que foi construída, e ela, como você disse que ela já estava no sonho da cidade, ela nasce junto com a cidade, nós podemos dizer que a cidade se desenvolve junto com a catedral. Ao redor da catedral. Muito embora a sua inauguração seja um pouco tardia, né? Nós estamos celebrando esse ano os 100 anos da sua inauguração, mas a raiz da sua história está lá no nascimento de Petrópolis. E hoje em dia, não pensando apenas na questão da fé, muitas pessoas que não são necessariamente católicas visitam a catedral por ser um ponto tão importante, um ponto tão icônico aqui da cidade. É próximo ao Museu Imperial, como você mesmo disse, é bem no centro histórico da cidade, onde as pessoas costumam fazer os passeios turísticos. Então ela tem uma importância tanto para a parte da fé, mas também uma importância como um monumento aqui da cidade de Petrópolis. Sim, aquelas pedras falam de fé, mas também falam de história. E dentro daquele recinto, todos são bem-vindos. Dentro daquele recinto, todos se sentem filhos amados de Deus, mas também filhos do nosso amado Brasil. Perfeito, padre. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar, tanto sobre os 100 anos da catedral ou sobre o monumento especificamente? Sim, os 100 anos da nossa catedral, comemorados nesse ano de 2025, coincidem com os 200 anos do nascimento de Dom Pedro II. Isso porque a inauguração da catedral
deu-se no contexto do centenário do nascimento de Dom Pedro II. Nós bem sabemos que a pedra fundamental daquela nova igreja foi lançada em 1876, porém, 49 anos depois é que ela conseguiu ser inaugurada. E a sua inauguração foi um pouco apressada, porque ela deveria coincidir com o centenário do nascimento de Dom Pedro II, cujos restos mortais chegariam em Petrópolis naquele ano. Dessa maneira, com a catedral já inaugurada e abençoada, ela poderia dar teto aos restos mortais de Dom Pedro II e da sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina. E é justamente por isso, por toda essa relação histórica, que foi aberto o mausoléu nessa data. Foi aberto o mausoléu, tanto pelos 100 anos da catedral, como pelos 200 anos do nascimento de Dom Pedro II. Então nós podemos perceber que é uma celebração, foi um momento de festa, podemos dizer assim, todo interligado, todo com significado, tudo ali que foi feito tinha um significado pensado e uma razão para ter acontecido daquela maneira. Com certeza, porque a história da nossa catedral está entrelaçada à história de Dom Pedro II. Tanto no começo da catedral, quando Dom Pedro II foi o grande padrinho do começo das obras, como na sua inauguração há 100 anos, quando voltava para Petrópolis os restos mortais de Dom Pedro II. Perfeito, padre. É importante a gente destacar, como você mesmo disse, a catedral é aberta para todas as pessoas que quiserem visitar e também para as pessoas que querem fazer um passeio, conhecer mais adentro dela. Também tem um passeio turístico pela catedral, que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a estrutura, ver a parte de cima, mostrar um pouco da história, também conhecer um pouco da história. Um passeio bem interessante que é disponível aqui na cidade, que é aberto para todo o público também. Desde 2022, inaugurou-se na catedral a chamada Galeria Princesa Isabel, que é uma visita à torre da catedral, ao Museu de Arte Sacra da Diocese de Petrópolis, que está dentro da torre da catedral, uma visita ao interior do telhado e também ao Belvedere, né, aquelas duas varandas que nos possibilitam uma vista privilegiada da nossa cidade. Perfeito, padre. Então, agradeço muito a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar com você sobre a nossa catedral, sobre esse momento tão histórico que aconteceu nesse fim de semana. E é claro que daqui a 100 anos vai ter uma outra entrevista com outras pessoas falando sobre os 200 anos da catedral e também os 300 anos do nascimento de Dom Pedro II. Alegria toda minha de estar aqui, de partilhar com os petropolitanos um pouco dessa história. Perfeito, padre. Agradeço você mais uma vez por ter comparecido. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a doutora Rafaela Bongiovanni, que veio conversar com a gente sobre o Dezembro Vermelho. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer te receber aqui no programa, um prazer te receber. A gente fala sobre esse tema tão importante, não é mesmo? Isso. A gente está em dezembro, né? A gente iniciou dezembro, que é o mês da conscientização do HIV/AIDS, né? É um tema ainda, a gente, em 2025, um tema muito importante da gente abordar ainda, né? Visto que a gente ainda tem muitos casos novos. Então, dezembro é o nosso mês de conscientização. E o dia principal foi o dia 1º, segunda-feira, que é o dia mundial de conscientização do HIV. Perfeito, doutora. A gente já vai falar mais sobre o Dezembro Vermelho, mas antes disso, vou só pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou Rafaela, eu sou médica infectologista, trabalho aqui em Petrópolis no programa de HIV, no IST/AIDS, que fica onde é o Nelson Saerp, o Hospital Nelson Saerp. O nosso programa fica ali junto, no prédio ao lado ali. Perfeito, doutora. Agora sim, já partindo para essa parte, vamos falar sobre o Dezembro Vermelho. Sim. Esse mês tão importante, a gente já recebeu pessoas falando aqui sobre o Novembro Azul, já falamos sobre o Outubro Rosa, e é bem interessante a gente destacar que todo mês, às vezes, na realidade, às vezes não, sempre, Sim. o mês tem Mas várias o Dezembro cores. Vermelho é o primeiro. Então, já deu até um bom ponto para a gente já começar. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre como é que surgiu esse Dezembro Vermelho. Então, o Dezembro Vermelho surgiu da necessidade da gente conscientizar o mundo, né, sobre o HIV, uma doença que ainda hoje é muito estigmatizada. Era mais, mas a gente vem trabalhando isso, mas ainda é muito importante a gente falar sobre o HIV hoje, né, falar sobre formas de prevenção, que existe tratamento, e para a gente acabar com esse estigma que infelizmente ainda existe, né? Sobre a doença. É verdade. E eu queria perguntar qual a importância de um mês de conscientização sobre ela. A gente tem que destacar, é claro, a questão da prevenção, que é um dos focos, inclusive, dessa campanha, mas também que a população entenda o que é a doença, não é mesmo? Para justamente desestigmatizar. Sim, exatamente. Eu acho que a gente, quando a gente ainda pergunta, né, as pessoas ainda veem o HIV como aquilo que a gente vê nos filmes, né, do início da epidemia de 1980, que não é o cenário de hoje, né? Hoje a gente tem tratamento, hoje as pessoas vivem muito bem, as pessoas só precisam testar, a gente precisa divulgar também, né? Porque a doença ela pode passar muito tempo sem que a pessoa saiba que tenha, sem ela ter nenhum sinal ou sintoma. Então, quanto antes testar, a gente sabe e começa a tratar. Mais um motivo da importância, porque nesse mês do Dezembro Vermelho, a gente sempre trabalha a importância da testagem. Todo mundo precisa testar. Perfeito, um ponto importante, justamente porque muitas das vezes pode não aparecer ainda, não ter aparecido o sintoma. Então é importante que todas as pessoas testem, justamente porque vai que a pessoa tenha sido contaminada e ainda não saiba. Exatamente. E é uma doença que hoje é completamente controlada. É isso, assim, a gente precisa lembrar que não é mais aquilo que a gente imaginava. O tratamento é fácil de tomar, hoje a gente trata com 2 comprimidos inicialmente, então as pessoas às vezes ainda falam questão de coquetel, que já não existe mais, mas ainda existe essa ideia muito errada ainda, então por isso que mais uma vez a gente precisa estar falando, né, sobre a doença. Perfeito. Mas agora, falando sobre o Dezembro Vermelho aqui em Petrópolis, gostaria que você falasse um pouco sobre as ações que estão sendo realizadas aqui na cidade. Então, o nosso programa já tem uma abordagem durante o ano inteiro, a gente faz testagem fora dos muros, que a gente fala, né? A gente tem o nosso serviço que tem a testagem, mas além disso, a gente vai para a rua.
Por exemplo, no dia 1º, nós tivemos uma testagem aqui na Praça da Inconfidência, o dia inteiro fazendo testagem. Qualquer pessoa que quisesse podia chegar e testar. Nós vamos ter outras ações ao longo do mês, vamos ter ações também em empresas particulares que vai levar, a gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho e fazer a testagem dos funcionários. Mas é importante a gente lembrar que o nosso serviço está sempre aberto, de porta aberta. Qualquer pessoa que quiser chegar lá e testar, qualquer época do ano, funciona. A gente funciona de segunda a sexta, né? Se eu não me engano, quinta-feira é até às 7 da noite, nos outros dias até às 5 da tarde, e é só chegar lá e falar que quer fazer o teste. Perfeito, um ponto bem importante da gente destacar, justamente porque é algo simples de se fazer, a pessoa pode procurar vocês e fazer, e muitas Sim. das vezes vocês acabam procurando as A pessoas gente faz saindo, essa, né, dos a gente muros. chama de busca ativa, né? A gente vai atrás das pessoas, a gente vai para as ruas, né? Buscar e sempre tem uma resposta muito boa, muitos testes. Esse agora, dia 1º, fizeram bastante testes, enfim. Então, é importante essa busca além dos muros do nosso serviço, né? E é muito importante também essa aceitação da população e se Sim, dispor a fazer o teste sim. para entender melhor. Exato, e também nesse momento de testagem, a pessoa acaba se informando também, né? Não é só o teste, ela acaba entendendo o que é, a gente acaba divulgando também, né? É justamente o tópico que eu tinha comentado lá no iniciozinho da nossa conversa, que é importante a pessoa saber se ela tem, é importante a pessoa se prevenir, mas a pessoa entender é importante para ela e também é importante a longo prazo, porque a pessoa vai passando conhecimento, as pessoas vão entendendo melhor Isso. e o estigma vai Exato. vai sumindo aos poucos, não é A mesmo? gente precisa divulgar a informação correta, né? Exato. E eu queria perguntar para você mais tópicos sobre essa questão da campanha aqui na cidade. Já tem alguma programação específica aqui para o município? Já temos, sábado nós vamos ter uma ação que é algo muito importante também da gente falar de PrEP. Não sei se você já ouviu falar, que a gente vai abrir para as pessoas buscarem PrEP no nosso serviço. PrEP é uma nova forma de prevenção que existe. Nem é mais tão nova assim, já vai fazer 10 anos, se não me engano. Mas é uma forma de prevenção para quem não tem o HIV, que consiste no uso de um antirretroviral, um comprimidinho, e você tomando aquele medicamento, você se previne do vírus. Então, no sábado agora, dia 6, nós vamos fazer... Dia 13. Eu tô com um ponto aqui no... Dia 13 nós vamos abrir o nosso serviço, que não é um dia que costuma abrir, para todas as pessoas que quiserem buscar PrEP, elas vão ser atendidas sem precisar de marcar também. Eu queria até que você explicasse um pouco melhor essa questão do PrEP, porque é algo bem diferente. Primeiro, assim, a gente está muito feliz que Petrópolis ganhou o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em formas de prevenção por causa da PrEP. A PrEP, ela como eu falei, é uma forma de prevenção com o uso de um antirretroviral. Então, quem se achar um risco mais alto, enfim, pode fazer o uso dessa medicação diariamente. É um comprimidinho que ela protege contra a transmissão do vírus HIV. Nós também, a gente tem aqui em Petrópolis, no nosso serviço, o atendimento de PrEP, mas também nós temos descentralizado. Nós temos 5 locais que têm atendimento para PrEP em Petrópolis. E aí, nesse sábado, quem quiser pode buscar, que nós vamos atender sem marcação de consulta. Perfeito, um tópico bem interessante. Então, nesse sábado, no próximo sábado, né? A gente está nessa semana, na próxima semana. Isso. É um tópico bem interessante da gente destacar, um serviço muito diferente, né? Algo que, se a gente, como você mesmo comentou, muita gente ainda pensa na questão do coquetel, essa questão do PrEP é inimaginável pensando, né? Sim, muitos profissionais de saúde nem imaginam que existe essa forma mais de prevenção do HIV, que é bem interessante. Realmente é um tópico bem legal da gente destacar. E eu queria perguntar justamente se tem mais alguma coisa interessante de perguntar, tanto sobre esse Dezembro Vermelho, tanto sobre esses avanços que a gente tem no combate ao HIV, das diferentes maneiras de prevenção e conscientização, ou sobre a doença no geral. É importante, assim, a gente destacar, né, a gente fala muito da testagem, porque quanto antes a pessoa que tiver
o vírus, saber que tem o vírus, ela vai começar a tratar o mais rápido possível. E ela tratando, a gente hoje não existe, tomando remédio, a possibilidade de chegar naquilo que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é quando a imunidade cai. A pessoa que está tomando remédio regularmente, ela não vai evoluir, como a gente fala, para essa forma de doença. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da testagem. É importante, assim, hoje o tratamento, as pessoas não têm nem ideia, né, do quanto que a gente avançou no tratamento, que a gente hoje inicia com 2 comprimidos e muita gente hoje toma 1 comprimido só. E, além disso, a gente está avançando, ainda em fase de estudos, mais formas de tratamento e prevenção, que é na forma de injeção a cada 3 meses ou 6 meses. Então, a gente tem muita tecnologia, muito avanço na parte de tratamento, e as pessoas ainda estão com aquela informação lá do início. Nossa, o coquetel, né, uma doença que não tem cura. Não é. Hoje é o oposto disso, entendeu? Assim, a gente ainda não tem a cura, mas a gente tem uma forma muito possível e muito fácil de tratar e controlar completamente a doença. E é bom a gente destacar também, por ser justamente a injeção ou comprimido, que é uma forma de tratar que acaba não sendo invasiva para a pessoa. A pessoa tem um conforto naquele momento. A vida é completamente normal. Às vezes eu falo assim, os pacientes tomam às vezes muito mais remédio para pressão, diabetes, do que para o próprio vírus. Toma um monte de remédio, mas o do vírus mesmo às vezes é um comprimidinho. Então a doença se tornou algo crônico, como quem tem pressão alta e diabetes. Perfeito, então. Rafaela, vou agradecer muito a sua presença aqui no programa, Obrigada. Um tópico muito importante a gente destacar. Eu posso falar os locais onde a gente tem PrEP fora, que quem quiser procurar, além do nosso serviço, né? Eu fiz uma colinha aqui, que é o nosso serviço, que é o IST, chama SAI, Doutora Suzy, que é onde é o Hospital Nelson Saerp, nós temos, mas também tem disponível atendimento para PrEP no ambulatório LGBT, no Centro de Saúde, na UBS Itamaraty, na UBS Araras e UBS Quitandinha. Perfeito, então, aí melhor ainda a gente complementando a informação e já sabendo, informando a população também dos locais onde as pessoas podem procurar. Isso. Então, perfeito, doutora. Muito obrigado por ter vindo Imagina. aqui. E a gente tem que sempre continuar destacando campanhas como essa, destacando e acabando com esse estigma que ainda existe na sociedade, mas que acaba sendo uma informação muito desatualizada mesmo, e que é importante a gente saber informar sobre esses avanços e sobre o nível a situação que a doença e o tratamento da doença se encontra atualmente. Isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. E já fica aqui o convite também do dia 13 para justamente a questão do PrEP. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Já estamos aqui ao vivo com a Márcia, produtora cultural, que vai falar um pouco para a gente sobre o espetáculo A Renúncia. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Muito obrigada, Mariana, o prazer é meu. A TV Correio do Amanhã sempre abre oportunidades, desde as minhas épocas de Petrópolis Convention, e agora voltando aí a trabalhar com outros eventos e produção cultural. Eu agradeço muito. Olha, antes de falar sobre o espetáculo especificamente, se apresenta, por favor. Então, eu sou Márcia de Paula, turismóloga e produtora de eventos, uma das fundadoras do Petrópolis Convention Bureau, uma associação de hotéis, pousadas, restaurantes que divulga o turismo de uma forma. Fiquei mais de 30 anos, hoje ainda sou conselheira na instituição, mas me aposentei e voltei a fazer o que eu fazia, que é a produção de eventos. Então trouxe Além da Vida é Viver, que estive aqui também divulgando, e agora, não no seu programa, mas estive na TV, e agora trazendo Renúncia, com uma grata alegria e satisfação de trazer Renúncia também. Olha, agora fala um pouco sobre o espetáculo, como é que é o enredo, por que vocês decidiram trazer ele aqui para Petrópolis também? Foi uma grande oportunidade. Renúncia já está em cartaz há muitos anos. Nordeste, Sul, São Paulo. É uma peça que foi premiada, tem um diretor fantástico, que é o Kaique Assunção. O Kaique, ele é professor, ele é historiador, pesquisou o figurino, e a própria peça de Renúncia, ela remonta um passado, uma reencarnação, por ser uma peça espírita, remonta o século XIV, Paris e também Espanha, que uma personagem que existiu, né, nessa época, chamada Alcione, tá? Ela resolve, faz um acordo espiritual, reencarnar para ajudar o Carlos, que era um grande companheiro dela. E renúncia, já diz, né? Renúncia é quando eu ou você deixamos as nossas vontades, alguma coisa nossa de lado para ajudarmos, para darmos oportunidade ao outro. E é exatamente isso que a peça traz. E o Kaique foi longe, ele foi pesquisar nos museus fora do Brasil, na Europa, ele foi para a Europa pesquisar o figurino. O figurino é fiel à época do século XIV. Então, é um belíssimo espetáculo, tem música, tá? Então, é um musical. A importância da música com o público, essa interação. É fantástico. Traz um tema de conflitos, principalmente conflito político, tá? De conflito político, e, aliás, muito atual, né? Muito atual até hoje, esses conflitos. E quando você traz esse tema, e você traz através de um musical, ele é denso, ele fica mais suave. Ele é tenso e denso, você consegue suavizar mais, né? Exato. E fala um pouco do figurino que você disse que o produtor ele foi lá em Paris. Isso. Fala um pouco mais. Está dentro disso. O enredo é marcado por erros e acertos, né? Reencarnações coletivas, que aí seria um outro tema que a gente falaria dentro da própria doutrina. E o figurino, que ele, como eu disse para você, ele cuidadosamente pesquisou, tenta retratar aquela época. Por quê? Porque é missão da doutrina divulgar
é missão de nós divulgarmos a doutrina. E quando nós conseguimos fazer isso através da arte, é uma grata satisfação. Fica mais leve, fica mais agradável. E aí eu convido todos para estarem presentes. Você disse que passa no século XIV, né? Qual é a relação do século XIV com o que a gente vive hoje em dia, para o público realmente se interessar aí nesse espetáculo? Veja bem, nós estamos abordando um fato que até hoje existe, que é o que nós colocamos aqui. São os acertos, os desacertos. Você gostar profundamente de alguém que esteve em plano espiritual e que, ao chegar lá, o grande problema da pessoa é quando ela chega lá, ela convive com remorso das coisas que ela fez. E aí tem que ter alguém para ajudar, senão você vai, como aqui. Se você faz uma coisa equivocada, você vai se introspectando e você não vê mais nada. Então tem que ter as pessoas no entorno, amigas, que tentam te ajudar, buscando auxílio até com os outros amigos espirituais, para que você saia daquele processo e você evolua. A relação com o dia de hoje é exatamente a mesma. Só que Alcione veio para ajudar Carlos, e com isso ela renuncia a muita coisa. Até ela era mais evoluída, há um processo de evolução maior dela, mas ela preferiu renunciar para ajudar o companheiro dela também a evoluir e crescer. Realmente muito legal. Agora da sua parte mais pessoal, assim, o que te encanta, o que mais te encanta nesse espetáculo? Olha, renúncia, ele faz parte de algumas peças que foram psicografadas por Chico Xavier, que é Renúncia, tem há 2000 anos, é uma trilogia, e 50 anos depois. São livros imprescindíveis que você precisa ler para você compreender a doutrina espírita cristã, tá? O Deus, na verdade, na nossa visão, claro, de todos, é o mesmo, mas a doutrina, ela fala de um modo de vida. Você colhe o que você planta, porque nada seria mais injusto do que você plantar laranja e colher limão, plantar morango, então você colhe o que você planta. E aí você evolui. Então o que me encanta é mostrar que você tem oportunidades de resgatar, de evoluir. Eu realmente conclamo, graças a Deus, as vendas estão maravilhosas, já está muito bem vendido, já está quase acabando, mas provavelmente nós teremos, porque nem todos vão, no GCE. Posso já falar dessa parte? Pode. Depois, se você quiser me fazer alguma pergunta, ou você quer fazer mais alguma pergunta? Não, qual foi o maior desafio para você dessa produção? Teve algum desafio, eu faço a produção local, né? A produção mesmo da sim, peça você acha que teve algum é do desafio? Kaique. Não, foi uma alegria, porque ele está deixando de fazer esta peça, porque ela já esteve um período, ele vai desmontá-la. Então, praticamente, Petrópolis é a última oportunidade de assistir Renúncia, porque ele começa no Rio de Janeiro, lá na Barra, nos teatros, com a peça Há 2000 anos, que é a continuidade do Renúncia. Todas elas psicografadas por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E depois vem, ele já fez 50 anos depois, e tem também Paulo Estevam. Ele é um estudioso, é um pesquisador, ele pesquisa. Você não vai ver algo sem perna e sem cabeça. Você vai ver uma peça que ela foi estudada dentro da doutrina, foi pesquisado o figurino, as músicas são de acordo, os atores, o cenário tem tudo a ver com Paris, pra levar a pessoa com a para aquela Espanha, época, né? para que você se remonte, para que você retorne a esta época. Eu realmente convido a todos para estarem presentes. 6, sábado próximo, às 19h30, chega um pouco antes, no GCE, Grupo de Comunicação Espiritual, que é a casa que eu estou há muitos anos, e que abraçou essa peça, porque o GCE, como todas as casas cristãs, ela tem a avidez de mostrar, né, como deve ser o comportamento de uma pessoa, como é o modo de se viver, para que você siga a doutrina do Cristo, né? E como é que consegue comprar o ingresso? Como é que funciona? Aí, o ingresso você compra na Livraria Espírita Oswaldo Cruz, que funciona ali na Alencar Lima, na galeria, e no próprio GCE no dia. Ou eu posso deixar meu telefone? Não sei se dá, mas eu falo devagarzinho. Eu sou a produtora local, fala comigo no Zap 24 Petrópolis 988061238. 98806
1238, eu estou disponível. Sábado, 19h30, no Valparaíso, Rua Padre Moreira, 163. O que as pessoas podem esperar da peça? Assim, a pessoa vai chegar, o que ela pode esperar da peça? Reflexão, muita reflexão. É o que eu disse, com a capacidade de ver como é verdadeiro e necessário, muitas vezes, a renúncia, que é bem de renunciar a alguma coisa sua para a evolução do outro, porque o mundo hoje, ele vive um egoísmo. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Exato. Não é? E aí essa proposta é um chamariz para que você olhe para você, nos teus erros, nos teus acertos, nas suas visões, não querendo convencer o outro, se autoavaliar todo dia de como eu estou agindo. A peça traz uma reflexão fantástica. Se você gosta da doutrina, tem simpatia, vá assistir por isso. E se gosta de um belo espetáculo de teatro, também você não vai assistir algo que não tem estudo, conhecimento, pesquisa. É algo muito tudo isso. profundo, né? Algo muito do século XIV e tão atual em 2025. É muito legal, né? Fazer essa conexão da pessoa estar aqui em 2025, mas viajar até lá o século XIV e viver praticamente a mesma coisa Mariana, que viviam, né? nós somos assim, nós já estivemos há muito tempo atrás, há muitos e muito tempo, e estamos hoje aqui novamente. A vida é isso, né? Eu tenho que falar daquilo que realmente eu creio. A gente vai evoluindo. Agora faz o último convite aqui para as pessoas que estão nos assistindo, o dia que vai ser, a hora certinho de novo, por favor. Claro, renúncia é uma síntese, posso falar rapidinho? Pode, entre rigor histórico, sensibilidade artística e reflexão espiritual, reafirmando a força de um teatro que dialoga com o passado, presente e a transcendência ao revisar toda a nossa vida. Se você quer entender, avaliar, pensar sobre isso, você vai ser uma honra, uma verdadeira honra ter você no GCE. Deu vontade? 24-9-8806-1238. Está por aí até sábado, se ainda tiver ingresso, Livraria Espírita, Oswaldo Cruz, na Rua Alencar Lima. Márcia, nosso tempo está chegando ao fim, mas foi um prazer falar com você. Muito importante falar de um tema tão atual, mas também tão do passado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Viu? Eu que agradeço e desejo toda a prosperidade e sucesso para a TV, para você e toda a equipe daqui. Muito obrigada. Viu? Olha, gente, agora encerrando a nossa entrevista de hoje, eu encerro também essa edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.